Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será a garantia de todos, a segurança de todos e a proteção de todos está na origem, por a origem de todos ser racional. Léo. Então, se segurar em cima, na fase de cima. A fase de cima é a fase racional, porque a matéria está em liquidação, como estão vendo, como estão sabendo, como estão sentindo o que se passa em todo o universo. Então, todos têm que passar o quanto antes que o mal cresça, para a fase de recuperação, porque a matéria está em liquidação, não garante ninguém. Ninguém tem garantia, porque tudo está em liquidação. Quem se fiar na matéria e contar com a matéria está em liquidação, porque a matéria não protege ninguém, a matéria não garante ninguém. O mal por si mesmo se destrói, o magnético por si mesmo se destruindo e destruindo seus feitos. Então, tem que passar já os que deviam ter passado para a fase de recuperação, porque a garantia de todos está em cima, na vida cósmica, com os habitantes da divina providência, com os habitantes eternos. A garantia de todos está em cima, na vida cósmica, com os habitantes da divina providência. E por isso, o sofrimento e os padecimentos e os tormentos são de um modo geral, universalmente. Que tudo isto é uma evolução da natureza, de uma mudança de fase. O término de uma mudança de fase, que é a magnética, e a entrada de outra fase, que é a fase racional, a fase salvadora, a fase de recuperação de toda a humanidade. Agora, a humanidade tudo precisa conhecer e saber para aprender. Desconhece por completo essas mudanças naturais da natureza e é preciso que todos sejam esclarecidos do que se passa no universo e a causa do mundo estar em ruínas e como tomarem providências para sua recuperação e salvação, estando aí a fase racional, que é a ligação de todos ao mundo racional. Feita esta ligação por meio da energia racional, que a energia elétrica e magnética está em liquidação e liquidando tudo e todos os seus feitos. Então, entrou outra energia no mundo, a energia racional, a energia de recuperação do animal racional, de recuperação de toda a humanidade. Então, quem está preocupado com a matéria está exposto a qualquer momento ser vítima do magnético. Está exposto a qualquer momento ao seu extermínio, porque a matéria está em liquidação e quem estiver envolvido com a matéria está exposto à liquidação, exposto a ser liquidado pelo fator natural da natureza que está em liquidação, por o mal por si mesmo se destruir. Quem está ligado à matéria está ligado à destruição de si mesmo. Está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, que desconhecia o porquê que o mundo e a vida estão nessa situação há muito. Na verdade, esse ano, se eu não me engano, vão fazer 90 anos, que já existe, que está imperando, a fase racional, de 1935 a 2025, estamos indo para 90 anos, 9 décadas, e não tem nem um século ainda, Ela é muito recente, é muito novinha ainda a fase racional, mas ainda assim, muitas das coisas que estão acontecendo no mundo já poderiam ter sido evitadas se as pessoas, na sua grande maioria, se atentassem para todos os movimentos da natureza, não só os movimentos da natureza, como também os esforços incansáveis das pessoas que estudam esse conhecimento de tentar, de alguma forma, levar essa cultura para todos os cantos da Terra. Então já poderia muita coisa ser amenizada, que nós tivemos cada ano que se passa, as situações ficando mais complicadas. Eu tiro até por um exemplo, uma percepção que eu costumo ter,
do Rio de Janeiro, que é um estado, né, em que veio a cultura racional, nasceu nesse estado aqui. E ao mesmo tempo a gente olha para o estado do Rio, a condição deplorável que está, né, na questão da violência urbana e de todos esses problemas, a falta de respeito, a falta de segurança, os descasos e uma série de coisas negativas. E a gente vê assim, fala, pô, como é que pode, né, um estado que, né, onde nasceu a cultura racional, veio esse conhecimento, onde pisou, né, o seu Manuel, para trazer essa cultura para todos nós, né, para o mundo inteiro, para o universo inteiro. E parece, né, ser um dos estados hoje em dia mais complicado do Brasil, né? Não há efeito sem causa, né? A minha percepção em relação a isso é porque as pessoas, né, não querem saber, né? Ou parecem que não querem saber, ou tem cada vez mais uma dificuldade, uma interferência causada pela energia que ela tá dando sucessão à fase, né, que é a energia magnética principalmente. Então, a facilidade para tudo que é ruim é muito grande, né? E para as pessoas que não querem, às vezes, ter aquela resignação, aquela força de vontade, aquele compromisso de, por mais, às vezes, difícil que seja um caminho, mas ser o caminho certo, o caminho do bem, você se deixa seduzir facilmente pelos caminhos fáceis, que lá na frente, né, vai dar com a cara no chão. Então, esse tema, esse assunto, ele fala exatamente disso, que é um apelo, né, um pedido para que as pessoas que, mais uma vez, né, tenham contato, né, com o conhecimento da cultura racional, seja uma divulgação nas praças, de porta em porta, nas rádios. Hoje tem vários meios, né, que hoje a facilidade é muito maior da gente poder divulgar esse conhecimento, mas a gente nota ainda uma dispersão muito grande na mente das pessoas, né? A dificuldade, às vezes, de uma pessoa se atentar para aquilo. Às vezes, muitos daqueles porque não querem sair daquela zona de conforto, ela às vezes fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquela incógnita, sabe? Uma coisa que você conversa, que você transmite ali para ela, ela dá atina um querer entender aquilo ali, mas ao mesmo tempo, num outro momento, ela já se dispersa e já não prefere, às vezes, viver naquele comodismo, naquela vida que ela acha que só vai se resumir naquilo ali. Então, é importantíssimo, hoje em dia, né, não só hoje como sempre, a gente buscar conhecer, buscar, né, desenvolver as nossas habilidades, nossa capacidade, né, intelectual de vários assuntos, que isso só nós mesmos temos a ganhar. E principalmente estudando esse conhecimento, porque hoje está ao alcance de todos, tem vários meios para você conhecer a cultura racional, e só que depende, é individual, né? Parte de cada um. Realmente, Léo, enquanto você estava lendo a mensagem, eu estava aqui me lembrando que realmente o mundo inteiro, né? Claro, não só o Rio de Janeiro, a gente sabe que no mundo inteiro as pessoas estão vivendo um período, assim, uma época de muita tensão, né? As pessoas andam tensas, assustadas. Você percebe essa tensão, essa preocupação, esse desespero no semblante das pessoas, no comportamento das pessoas, nos movimentos que a natureza vem fazendo e até nas decisões dos nossos governantes. Nós percebemos que muitos deles têm até aquela boa vontade de querer acertar, de querer consertar esse caos que se instalou no mundo inteiro, mas as ideias deles, as sugestões são assim descabidas, sem êxito, sem sucesso. Por quê? Porque partem de um pensamento falido. E todos nós aqui já sabemos que com o pensamento não se consegue resolver mais nada. O pensamento perdeu a sua força, perdeu a sua capacidade de nos ajudar, de nos garantir, né? Porque ele não é mais alimentado energeticamente pela natureza, então não tem condições de nos ajudar. E estamos vivendo, né, duas fases, a fase de liquidação,
com tudo isso que vem acontecendo de ruim no mundo inteiro, a natureza pressionando, né, as pessoas a prestarem atenção no que está acontecendo e procurarem a fase de recuperação, que é a fase racional. Fase de liquidação, liquidando, e a fase racional para recuperar todo mundo. E aí está, e esse é o foco da cultura racional, o propósito da cultura racional é realmente esse, é fazer com que as pessoas questionem, procurem saber a causa do que está acontecendo, através da cultura racional. As divulgações estão sendo feitas no Rio, no Brasil, no mundo inteiro, em tudo quanto é parte do mundo, e ainda já vai fazer 90 anos, né, que a cultura racional está aqui, e ainda tem gente que nos espanta dizendo: o que é isso? Cultura racional? Não sei o que é isso, não. Então, isso é sinal de que a nossa responsabilidade, o nosso trabalho não pode parar, né, doutor Carlos? É divulgação e mais divulgação. É verdade. O racional superior diz que terminou a fase de animal racional em 1935. Terminou a fase do pensamento em 1935 e terminou a fase do espiritismo curso primário em 1935. Então isso foi simultâneo, são vários, a estrutura do universo, né, os comandos. E ficaram os feitos da fase passada e as heranças da fase passada. Os remanescentes, né, que são nós, e os modos de governar da fase de animal racional, que cria inimigos para depois os destruir, terceiro da réplica. Modos de legislar, né, porque tem as leis naturais que não são respeitadas pelo artifício. Muito menos as leis de Deus, desconhecem e negam a existência. Então, modos de governar, modos de legislar, modo de educar as crianças. Isso, vários textos o racional diz que esse sistema nosso é de egossintonia. E o novo é com sintonia com a natureza, como diz a professora Nádia. E também, e principalmente, que aí faz direto a cada um, o modo de subsistir, né? Modo de trabalhar, modo de se alimentar. Tudo isso vai mudando conforme a fase vai mudando, mas é a energia racional que está comandando a natureza está ligada ao mundo racional, então vai mudando tudo naturalmente. Quem está acompanhando o progresso da natureza vai se equilibrando e vai tendo, que é o título do programa, a garantia, a segurança, a proteção e, obviamente, antes disso tudo é a orientação racional particular para o seu equilíbrio na vida da matéria enquanto durar, porque a pessoa está lendo e relendo com atenção e carinho, né? É uma meditação, ela está fazendo uma leitura reflexiva e essa ligação com a energia racional, o fluido racional conversa dentro do eu da pessoa. É diferente do elétrico e magnético que só induz, né? Faz com a energia magnética um erro e depois se arrepende com a elétrica e não adianta. Tem que desenvolver o raciocínio. Então, eu falei de modos de legislar, etc. No Obras Primas tem uma proibição explícita de não explorar o subsolo. A humanidade vem fazendo isso há bastante tempo, né? Se tiver veios aparentes e tudo, minerais, pedras preciosas, tudo aparentes, é uma coisa, isso sempre teve, né? Mas é valor simbólico aqui da matéria, tudo é passageiro. E a fase racional está aí, a fase de recuperação. A fase de liquidação está indo para o seu final, né? O pensamento não alimentado pela natureza está cada vez mais desequilibrado. Vem o desrespeito causa a violência causa o terror causa as guerras a mortandade. Isso ele fala inúmeras vezes em todos os históricos, né? E o pensamento desequilibrado vai gerando a falência física, moral e financeira e assim por diante. Agora, para finalizar, um estudante, irmão nosso querido também, que já subiu faz tempo, do seu Hamilton Freire, né? Era aeroviário da VASP e muito, muito querido irmão. Ele chegou uma vez na varanda e perguntou: mas pai, afinal, quando que vai terminar essa liquidação? Quando que acaba? Ele falou: quando a liquidação chegar na cúpula, o fim estará próximo. O que é a cúpula? A cúpula é que os maiorais da sociedade humana, os governantes, os famosos, os ricos, etc., né?
eles sempre ficaram acima da lei, né? A lei dos homens sempre foi manipulação, né? Exploração do homem pelo homem, blá, 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 isso tudo é antigo. Mas agora está chegando. Nosso irmão Léo falou aqui, o Rio de Janeiro, campeão de governadores presos e tudo mais. Tem uma passagem que o mestre responde ao seu Luiz, que ele pergunta, mas o senhor nasceu no Rio de Janeiro? Ele respondeu, eu nasci na lata do lixo. Chocante, né? Chocante. Mas a fase racional, isso tudo está em recuperação, só que os movimentos naturais da natureza são como as águas por dentro do rio. Os maiorais, essa cúpula, eles enxergam a superfície do rio. A energia racional está trabalhando a população toda. É um efeito sobrenatural sobre tudo e sobre todos. Ninguém sente. A natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos. Quem quer desenvolver e se ligar mais firme, mais forte, tem que ler e reler o Universo em Desencanto. Isso é tácito. Cultura racional, Universo em Desencanto. Só para tentar mais um fato também relacionado a esse assunto, da questão da divulgação e dos esforços, né, de toda a natureza do universo em suas mais variantes formas de vida, tanto seres humanos, habitantes do mundo invisível, habitantes do mundo racional. Eu não sei se passou, alguns aqui atentaram para esse final de ano agora, que em muitos locais do mundo, né, perto dessa virada de ano, de dezembro, início de janeiro, foi muito relatado também pelos céus lá dos Estados Unidos, né, Nova Jersey, se eu não me engano. Muitos avistamentos, muitos aparecimentos, né, que ainda fica uma indagação que não se sabe se eram drones, né, eram equipamentos artificiais aqui, né, tecnologia humana, ou se eram, né, aparições, né, de fenômenos, né, entre aspas, fenômenos de fora do planeta Terra. Para a gente que estuda, isso fica muito claro o que está acontecendo, porque no livro é falado isso, que virão tantos habitantes que chegará um tempo que a humanidade, querendo ou não, ela vai ser obrigada a tomar a direção, né? E por conta de todos esses movimentos, a tomada da fase racional mesmo, né? Pela natureza mesmo, pelo universo. Então, esse ponto que eu queria relatar também, que aí depois começaram a aparecer no Brasil, né? No mesmo, acho que foi quase que simultâneo, ou foi um intervalo de poucos dias, de poucas semanas assim que aconteceu. E aí começou esse avistamento em várias partes do mundo, e por aí vai. Isso pra gente é uma coisa muito natural, né? E para o ser humano, para aqueles que não se conhecem ainda, né? Em partes cria-se até um alarmismo, né? Eles são habitantes do mundo racional que se ligam no campo eletromagnético para serem vistos e fazem evoluções que nenhuma máquina, nenhum drone, objeto voador não tripulado pode fazer, né? Existe muita tecnologia artificial, existe sim, principalmente com motivação bélica e de controle social, mas existem eles, sempre existiram, sempre foram negados, mas agora está chegando um ponto. Isso é a fase racional evoluindo. Chega uma hora que essa cúpula vai ser obrigada a reconhecer que existe um poder maior e vai ser obrigada a se curvar, né, para a fase racional. E aí vai vir a concórdia, né, a segunda parte da fase racional. Palavras do racional. E de forma que todos precisam de imediato conhecer a fase de recuperação para ficar amparado, protegido e orientado pela fase que está vigorando. A fase do terceiro milênio, a fase espacial, a fase racional está em cima. Cultura racional, universo em desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!